E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? Tudo em paz? Como é que está a vida? Tudo bacaninha? Tudo legal? Ó, muito obrigado por você estar aí, ó. Eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970. Meu Instagram, antes que eu me esqueça, que eu sempre esqueço de falar desse Instagram, né? Ó, arroba Paulo Dharma 1970, tá aí embaixo, arroba Paulo Dharma 1970, entra lá no Instagram, ó, e curte lá as nossas postagens, etc, etc, etc. Ó, beleza? Curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta. Eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma. Muito obrigado por mais uma vez você estar aí. Obrigado, e agradecendo também a Deus também pela saúde, né? Porque sem saúde nós não fazemos nada. É agradecer sempre a Deus, sempre a Deus, sempre a Deus. Agradecendo, agradecendo, agradecendo. E também agradecer você também que está aí dando essa força aí, vendo o nosso vídeo. Muito obrigado, beleza? Então curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Nós já vamos voltar aqui já já. Vamos voltar aqui com um videozinho maneiro. Estamos terminando ali de fazer as edições ali, ó. Se você também quer ajudar o canal, ó, 988-290-767-91 é o Pix do Paulo. Para se você quiser ajudar a gente aqui com qualquer quantia, ó, muito obrigado, você ajuda, ó. Deixar o meu Pixzão aqui, ó, 988-290-767-91. Muito obrigado, você, ó. Você é 10, muito obrigado mesmo, você que já ajuda. Vou agradecendo sempre, sempre, sempre. Beleza? Ó, então curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Nós voltamos já já. Valeu! Bom, pessoas, estamos aqui mais uma vez, para poder fazer uma resenha de uma saga imensa, uma saga infinita, livros que não acabam mais, do nosso grandíssimo Stephen King. Esse aqui, o livro 6 da Torre Negra, A Canção de Susana. Esse livro aqui, mais uma vez, nós estamos diante de um material do Stephen King, caudaloso, né, para variar, né, talvez não tão quanto o anterior, né, Lobos de Cala, a parte 5 dessa saga infindável, que para ele, né, para ele é ainda, né, ele não morreu, ainda não morreu, mas aqui aqui acontece algo assim parecido com isso que eu tô falando aqui, para quem não sabe, né, mas deixa quieto, hein? Então, mal caudaloso quanto esse, e o último, né, que é esse aqui, o volume 7, que é um catatal infindável, gente. Eu olhei aqui, eu falei, Jesus, mas os as boas coisas, né, dos livros de Stephen King, dos que eu li, é que eles são um negócio que você pega, ele não tem, né, você começa, você lê 100 páginas, 200 páginas assim, mole, mas enfim. Eu peguei semana passada esse Canção de Susana aqui, que eu tava já, caramba, já tava já passando da hora, né? Já tava meio... Sim, eu tinha fechado o livro anterior dele, que era exatamente esse aqui, né? A Hora do Vampiro. Eu tinha fechado esse A Hora do Vampiro, que é um livro que, se você comparar com esses catatal dele, não, isso aqui você lê em 2 dias, né? Esse A Hora do Vampiro. Então, o último livro dele que eu tinha lido tinha sido esse A Hora do Vampiro, que ele está conectado exatamente a essa Torre Negra, volume 5 aqui, né? Eles estão conectados. E vai estar conectado também ao volume 6. Mas isso já deixava bem, né? Já deixava bem razoável a história. Ela se encaminharia exatamente para isso, que é a história do pessoal da Torre Negra. Como o Stephen King ele gosta de fazer se quebrar essa... Eu não sei se chama quarta parede. Eu não sei se eu diria isso, que é quarta parede. Quarta parede é nos quadrinhos. Você vai ver muito isso nos quadrinhos, ó. O John Byrne fez isso, entendeu? Essa história de você romper, você ter o personagem contracenando com o autor do livro. Você vai ver muito isso. O John Byrne fez muito isso com a Mulher Hulk nos quadrinhos. Não sei se você que tá aí, se você é habituê de quadrinho, a própria Mônica mesmo, Maurício de Souza, até onde eu li dos quadrinhos da Mônica lá dos anos 70 e 80, isso era useiro e vezeiro de fazer. Tem autores que trabalham muito isso, que conseguem fazer essa quebra. Eu não sei dizer para você se é quarta parede. Eu não sei dizer para você se... O Philip K. Dick,
O Philip K. Dick com O Homem do Castelo Alto também fez isso também de forma extraordinária. Aqui, O Homem do Castelo Alto, esse livro absurdo de extraordinário. Muitos autores trabalharam com essa quebra. Assim, eu volto a repetir, eu não sei se a expressão correta é essa quebra da quarta parede, porque isso no quadrinho é essa expressão. Mas eu não sei dizer se para a literatura é exatamente essa ideia do autor, o autor do livro, o autor, ele está junto com o personagem, ele conversar com o personagem, trocar uma ideia com o personagem, que acontece aqui, né? Acontece aqui brilhantemente. O Stephen King arrebenta. É um autor, cara, se você, olha, é um negócio impressionante, O Grant Morrison também, com a história do Homem Animal, que eu acho que aí ele já copiou do Philip K. Dick. O Grant Morrison nas histórias em quadrinho do Homem Animal também tem essa quarta parede também que é quebrada. Isso aí vai infindavelmente. Obviamente o Stephen King não inventou isso. Na literatura do passado, a clássica também tem. Eu não vou lembrar aqui o nome de todos que usaram esse método, esse artifício, né? Eu autor, convivendo com personagens e me transformando também em personagem do livro ou do quadrinho. Isso é histórico. Mas o Stephen King mexe aqui nesse volume 6. Quando você termina aqui a Hora do Vampiro, né? Quando você vai fechar aqui a Hora do Vampiro, deixa eu ver se eu consigo achar aqui a parte aqui que tem cara, que é fantástico. Porque é o seguinte, por isso que eu coloquei eu fiz questão de, antes do volume 6 da Canção de Suzanne, eu ler A Hora do Vampiro. Eu acho que você que está aí me acompanhando, você que está me acompanhando aí, você que está junto comigo há muito tempo, né, com essa história dos livros de Stephen King, você sabe que assim, eu já disse isso um monte de vezes, eu não era fã do Stephen King, considerava ele subliteratura. Já hoje eu tenho lá minhas dúvidas, porque eu fui influenciado pelo mestre Harold Bloom, e o Bloom dizia que o Stephen King era um autor menor, né? Então o personagem aqui, o personagem vai estar aqui, o personagem que vai estar aqui na Lobos de Cala, no volume 5 e no volume 6, o Callahan, ele vai estar exatamente saindo daqui, e eles descobrem que o livro aqui que eles encontram, o livro aqui é justamente esse aqui. Esse o livro que ele escreveu em 1972, publicou em 72, 73, se eu não estou enganado. Aqui. Então ele faz menção a esse livro, como ele é um autor, ele está presente aqui em várias passagens aqui de tempo, né? O próprio Stephen King que ele se coloca como autor de livros de suspense, etc, tal. E tem até um diário dele aqui, que eu achei fantástico, né? Um diário de tempo entre 77 e 99, que está aqui nesse volume 6. Quer dizer, ele já tinha se colocado aqui, e quando fechou o Lobos de Cala aqui, ó, aqui, quando fechou o Lobos de Cala, vai ter exatamente essa quebra, como eu falei, né? As revistas do Homem-Aranha, quando eu era garoto, nunca era demais as que comprava. Aí eu não comprava, disse Jake, mas time, Mussi, não adianta. Tinha um terrível vício pelos gibis da Marvel, Homem-Aranha, os super-heróis, o Incrível Hulk, Capitão América, todos. Cara, é um negócio, como eu já disse, né? Como eu já falei um monte de vezes, ele faz essa mescla de estar com a grande mídia, né? Com tudo aquilo que nós consumimos, né? Tudo aquilo que nós pegamos, aquilo que nós lemos de mídia, né? Ele vai jogar aqui dentro. Isso eu já estou falando desde o primeiro volume, desde o Pistoleiro, lá, o primeiro volume. Aqui, ó. Jake entregou-lhe o livro sem falar. Callahan pegou, quase arrancou. A Hora do Vampiro, romance de Stephen King. Ergueu os olhos para Ed e depois para Jake. Já ouviu falar nele? Algum de vocês? Não acho que seja da minha época. Ele vai estar aqui. É uma piada.
tem de ser uma piada. A capa do livro diz que é um romance, portanto, aí o Callahan, ele se vê como personagem de um livro. Ele é como se eu me visse como personagem de um livro, né? Eu tô vivendo aqui, mas aí eu descubro que tem um livro que tá lá, o Paulo Darwin, 1970. Isso meio que me enlouquece, né? E eles têm que fazer uma passagem daqui. Eles descobrem que a Susana foi raptada por um ser que está nela, né? Tá inserido dentro dessas personalidades dela. Mais uma personalidade que brotou. Tinha a Odetta junto. Aí essa Mia, que tinha aparecido, a Mia, tal de Mia, tinha aparecido nesse Lobos de Cala, ela vai ser praticamente a personagem principal, uma das personagens principais aqui do Canção de Susana. A Susana descobre que ela tá grávida de um filho, e esse filho ele é uma criatura, um ser, né? Ao contrário da Virgem Maria, católica, a mãe de Jesus, ela vai ter uma espécie de bebê de Rosemary, que ela vai ter um filho, e esse filho, ela tá esperando esse filho, mas quem tá controlando essa personalidade dela é a tal de Mia. Então essa Mia sequestrou a Susana com essa gravidez e foram e aí atravessaram um portal e foram para algum lugar onde essa Mia vai ter um filho. Ela tá esperando que esse filho seja algo extraordinário, assim, e ele vai servir a algumas entidades. É como tudo que tem como tudo que tem luciferiano, por dizer assim, ele é ao contrário, né? A cruz de cabeça para baixo, a cruz em pé do cristianismo, a igreja satânica, aquela coisa toda. Aqui também não eles também que procuram imitar exatamente essa ideia da Virgem Maria de ter um Salvador. Então essa criança que essa Mia Susana está esperando, ela vai ser uma entidade que vai se reconstruir algo novo nesse planeta, algo novo do mal. Algo novo do mal. E elas atravessam esse portal, e o pessoal do pistoleiro, eles perseguem, eles vão atrás, eles querem saber onde é que está a Mia Susana. O Roland ele se junta, eles conseguem atravessar um portal, mas cada um vai para uma época diferente. Um vai para a década de 70, outro para os anos 90, e lá o Roland ele vai tentar, eles estão tentando chegar exatamente nessa torre. Eles estão tentando chegar à torre, falta pouco para a missão ser completada. Mas eles ao mesmo tempo têm que conseguir deter o nascimento da criança. Dessa criança, esse bebê de Rosemary, entendeu? Tem uma passagem aqui, ó, logo de início no capítulo 4 aqui, ó. O saguão estava cheio da agradável luz da tarde refletida por quinas de vidro verde. Susana jamais vira um salão tão bonito, fora a nave de São Patrick, é claro. Mas também havia alguma coisa estranha naquilo, porque é o futuro, ela pensou. Nossa, quantos indícios! Os carros pareciam menores e inteiramente diferentes. Muitas das mulheres mais jovens circulavam com a parte de baixo da barriga exposta e as alças dos sutiãs aparecendo. Susana teve de ver este último fenômeno 4 ou 5 vezes em seu trajeto pela rua 46 antes de conseguir se convencer completamente que aquilo era algum tipo de bizarra tendência da moda, não um equívoco. Em sua época, 1964, né, lá da década de 60, uma mulher com as alças do sutiã aparecendo, ou 1 centímetro de anágua, nevando no sul, costumavam dizer, teria se metido no banheiro público mais próximo para prendê-lo com alfinete já. Quanto ao departamento das barrigas aparecendo. A não ser em Coney Island, você ia presa, ela pensou, sem dúvida. Porque, como ela é da década de 60, ela vai parar junto com a Mia nos anos 90, final dos anos 90, 99. Pensa na mudança de tempo, isso é colocado o tempo todo aqui no livro, entre esses 35 anos, né, de diferença entre 64 e 1964 e 1999. Quantas modificações, quantas coisas aconteceram nesse período de 35 anos. E ela vai continuar aqui, ó. As mulheres esperando táxi na frente do hotel, com ou sem as alças de sutiã aparecendo. Só podiam ser mulheres de Nova York. Os porteiros, não 1, mas 2, fazendo sinal para os táxis, só podiam ser porteiros de Nova York. Os taxistas, ela ficou impressionada ao reparar quantos tinham a pele negra,
e vi um que estava usando um turbante. Só podiam ser taxistas de Nova York, mas todos eram também diferentes. O mundo tinha seguido adiante. Era como se sua Nova York, aquela de 1964, tivesse sido um clube de futebol de segunda divisão. Esta pertencia às grandes ligas. Ela parou um instante no meio do saguão, tirando do bolso a tartaruga de marfim e se orientando. À sua esquerda havia uma sala de estar. Duas mulheres estavam sentadas lá, conversando, e Susanna contemplou-as um instante, mal acreditando no quanto suas pernas estavam à mostra sob as bainhas das saias. Que saias? E não eram adolescentes ou garotas de colégio, eram mulheres na faixa dos 30, pelo menos. Ela admitia a possibilidade de que estivesse na faixa dos 60. Quem poderia dizer que avanços científicos tinham ocorrido nos últimos 35 anos? À direita havia uma pequena loja. Em algum lugar nas sombras além da lojinha, um piano deixava escapar algo abençoadamente familiar. Night and Day, Night and Day. E Susanna sentiu que se caminhasse na direção do som, encontraria uma série de assentos de couro, um amontoado de garrafas cintilantes e um cavaleiro de paletó branco que ficaria feliz em servi-la, mesmo se ainda estivesse no meio da tarde. Tudo aquilo era decididamente um alívio. Quer dizer, essas coisas, né, essa passagem de tempo que a Susana, ela teve que encontrar uma Nova York diferente, brilhantemente escrito. Brilhantemente. Os detalhes, né? Óbvio que o Stephen King conhece do riscado, né? É um autor que conhece espetacularmente do riscado. Ele vai dizer aqui, ó. A moça conversava com o hóspede que se queixava da conta do filme no quarto, fosse lá o que isso pudesse ser. Não importa, é o futuro, Susanna repetiu de novo para si mesma. É ficção científica, como a cidade de Lud. Melhor não procurar entender. Desse jeito, ficção científica. Ela imagina uma pessoa saída dos anos 60, vai cair exatamente em 1999. Um aninho para o ano 2000. Você que viveu aí o ano 2000, você que tem aí um pouco mais a minha idade ou um pouco menos, você sabe como é que foi dá para você pensar como é que foi essa mudança de tempo, né? Dá para você pensar. Imagina você que é mais velho que você pegou os anos 60 e os anos 90. Dá para você... O próprio Stephen King, né, que tá nesse hall. Olha aqui outra passagem, ó. Claro que se lembrava. Segunda placa, o Plaza Park, daí a mais um mês, seria parte de uma organização chamada Sombra North Central. E quando ela disse não em nosso mundo, certamente estava pensando em 64. O mundo da televisão em preto e branco, dos computadores absurdamente volumosos, que ocupavam salas inteiras, dos tiras do Alabama, mais que dispostos a soltar os cachorros nos negros participantes de marchas pelos direitos de votos. As coisas tinham mudado muito naquele intervalo de 35 anos e confundiam. Por exemplo, a combinação de TV e máquina de escrever da recepcionista eurasiana. Como Susanna poderia saber se não era um computador dipolar comandado por alguma forma de motor de levitação? Não podia. Aí aqui, continue, ela disse a Mia. Mia deu de ombros. Você se condena a si mesmo, Susanna. Parecem definitivamente submissos a essa atitude. E a raiz é sempre a mesma. Fé os abandona e você as substitui por pensamento racional. Mas não existe amor nesse tipo de pensamento. Nada que escape das deduções. Só a morte no racionalismo. O que isso tem a ver com o seu chapinha, que é o bebezinho, né? Não sei. Há muita coisa que não sei. Ergueu a mão detendo Susanna, mas antes que ela pudesse falar. E não estou jogando conversa fora ou tentando desviá-la do que você gostaria de saber. Estou falando, obedecendo ao meu coração. Quer ouvir ou não? O que isso tem a ver com o seu chapinha? Não sei. Há muita coisa que não sei. A magia foi embora. Merlin retirou-se para sua caverna num certo mundo. A espada de Elde cedeu lugar às pistolas dos pistoleiros em outro mundo. E a magia foi embora. E através do arco dos anos, grandes alquimistas, grandes cientistas e grandes o quê? Técnicos, é isso? Grandes homens de pensamento, sem dúvida, é o que estou querendo dizer. Grandes homens de dedução. Eles atuaram juntos
e criaram as máquinas que sustentaram os feixes, que esses feixes sustentam a torre. A partir do momento que esses feixes são destruídos, a torre cai. Se essa torre de Babel, né, é mais uma brincadeira com a torre de Babel. Se essa torre de Babel cai, o mundo, e essa criança nasce, o mundo vai passar por um período de escuridão satânica, pode-se dizer assim, né, na visão do Stephen King. Mas tem essa torre negra, seria uma espécie de torre de Babel. Quanto mais alto, né, para alcançar o mundo. Tem até aqui umas gravuras aqui, ó, no livro original, que eu tenho o livro original aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego um aqui, porque tem várias torres aqui. Deixa eu ver aqui se eu encontro uma bem interessante aqui para ilustrar o que eu estou falando, essa torre de Babel. Aqui, ó. Peraí. Ai, caramba. Porque é exatamente isso. Esse mundo ao contrário do qual eu tinha falado, que os satanistas eles trabalham, né? Então tudo tem que também nascer também uma criatura. Tem que nascer uma criatura que vá, né? Aqui, ó, do próprio livro, que vá fazer o contraponto a exatamente esse mundo cristão que eu já tinha falado em outros vídeos aí. Então há essa imitação. Essa imitação ela é comum, né? Só que é uma imitação ao contrário. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Essa imitação do ao contrário. Eles colocam exatamente isso como sustentáculo desse mundo. Desse mundo que aqui, ó, tem aqui, ó, uma torre. Aqui, ó. Não sei se dá para ver. Tá vendo? Então essa torre negra é como se ela fosse a própria. Aqui, ó. Como se ela fosse a própria torre, mais uma moderna torre de Babel. Entendeu? Mais uma construção para ver se... Aqui, ó, olha essa aqui, ó. Essa aqui é bem interessante, ó. Ó. Vendo? Então eles discutem aqui exatamente esse racionalismo que levou ao fim da magia, né? Levou ao fim da magia. A essa tentativa de restauração dessa magia com o nascimento dessa criança. Aqui, ó. Ó. São máquinas incríveis, mas são máquinas mortais. Substituíram a magia pelas máquinas, está entendendo? E agora as máquinas estão fracassando. Em certos mundos, grandes pragas dizimaram populações inteiras. Aí a Susana vai dizer aqui, né? Vimos uma dessa, ela foi chamada de super gripe. Aí, você pode ver isso com seus próprios olhos. Os homens acreditaram que haveria sempre mais homens como eles para fabricar mais máquinas. Ninguém previu o que ia acontecer. Esta exaustão universal. O mundo seguiu adiante. E minha senhora, assim foi. E não deixou ninguém para substituir as máquinas que sustentam a última magia na criação, pois o primal se retirou há muito tempo. A magia se foi e as máquinas estão fracassando. Logo a Torre Negra cairá. Talvez haja tempo para um esplêndido momento de pensamento racional universal antes que a escuridão passe a governar para sempre. Isso não seria belo? Olha lá, mas o Rei Rubro também não será destruído quando a torre cair. Ele e toda a sua gente, os caras com os buracos sangrando na testa, os vampiros, né? Há um reino que a ele foi prometido, onde governará para sempre. Mentira, né? Grande mentira. Não vai governar nada, não vai governar para sempre nada. É sempre a mentira. Desfrutando prazeres especiais. Prometido? Prometido por quem? Quem é mais poderoso que ele? Não sei, minha senhora. Talvez seja apenas uma promessa que ele fez a si mesmo. Mia abanou os ombros. Seus olhos não chegaram realmente a encontrar os de Susana. Nada pode impedir a queda da torre? Nem mesmo seu amigo pistoleiro espera impedir, disse Mia. Só diminuiu o ritmo da queda detendo os sapadores e talvez assassinando o Rei Rubro. Salvá-la? Ah, delícia. Ele algum dia falou a você que essa era a missão dele? Não, Mia continuou, pois ele não vai mentir para seu catete, a não ser que seja obrigado e é orgulhoso. O que ele quer da torre é apenas vê-la. É exatamente essa história, essa mentira, né, de que esse pessoal vai governar para sempre. Eles não vão governar para sempre. Não vão governar para sempre. Tudo aquilo que Deus permite, né? Tudo que está aí é o que Deus permite que aconteça. Mas eles não vão governar para sempre. Mas eles mentem dizendo que é para sempre. Mas não tem nada para sempre esse povo. É por um período de tempo. Assim como o próprio Adolf Hitler, né? Ele achava que
o Hitler achava que o império dele ia ser de 1000 anos, durou 15 anos, 13 anos. Não é para sempre, né? Não é para sempre, nunca vai ser, mas eles ficam mentindo, dizendo que é para sempre. E o próprio Stephen King, obviamente, isso vai acontecer aqui, porque assim como na missão, né, do Senhor dos Anéis, que é o livro principal do Stephen King, que fez com que ele escrevesse a Torre Negra, que ele bolasse a ideia da Torre Negra, né, do Tolkien, né, Senhor dos Anéis, ele pensando numa saga, isso aqui é apenas o volume 1, né, isso aqui é apenas o volume 1, ele pensava numa saga infinita, que ele queria escrever algo tipo o Senhor dos Anéis. Acredito que no próprio volume 7, isso vai cair por terra. Essa ideia deles eles vão ser derrotados pelo pistoleiro, pelo Holland. Eles vão ser derrotados. Eles são derrotados sempre. A ideia deles de governar para sempre o mundo, diante de tantas coisas, é sempre derrotado. Até isso, eles não conseguem ganhar nem na literatura. O governo deles para sempre, o governo dessas entidades, não é para sempre. Entendeu? Eles ficam jogando essas indiretas. O próprio Stephen King vai rir disso aqui. Ele vai ser, no final das contas, vão ser derrotados como sempre. Aqui, ó, mais uma passagemzinha aqui, ó. Holland, disse a voz. A voz era apenas um débil chiado. Holland, escute. Estou ouvindo muito bem. Havia um filme, já falei sobre os filmes, não foi? Histórias contadas em movimento, com imagens em movimento. Às vezes eu e Henry ficávamos em casa, isso aqui é o Ed falando, tá? Às vezes eu e Henry ficávamos em casa e assistimos na TV. A televisão é basicamente uma máquina de cinema doméstica. Uma máquina de merda, diria alguns. Tower acrescentou. Ed o ignorou. Um dos filmes que vimos foi sobre aqueles camponeses mexicanos, Folken, se pode ser chamados assim, que alugavam os pistoleiros para protegê-los dos bandidos. Os bandidos assaltavam todo ano a aldeia deles e roubavam as colheitas. Isso não faz você se lembrar de alguma coisa? Aí o Holland, né? Sim, na verdade faz. E o nome da aldeia é de Tian. Sempre me pareceu familiar, mas eu não sabia por quê. Agora sei. O filme se chamava Sete Homens e um Destino. Por falar nisso, Holland, quantos éramos nós naquele dia no fosso à espera dos lobos? Do livro anterior, né? Se incomodariam de nos dizer do que estão falando, depinou. Você e eu, disse Holland, depois de uma rápida checada na memória. Susana, Jake, Margaret, Zalia e Rosa. Havia mais gente. Os gêmeos, Taveri, os filhos de Ben, Slidman. Mas os lutadores eram 7. Sim, e o que me vem à cabeça é a existência de um diretor para o filme. Quando se está filmando, tem de haver um diretor para pôr as coisas em ordem. Ele é o Jim. Holland assentiu. O Jim de Sete Homens do Destino era um homem chamado John Sturges. Aí Holland pensou mais um pouco. K. Ai, cara, muito bom. E aí, como eu falei, né, vai ter o encontro do Stephen King aqui, vai estar nessa obra. O Stephen King vai aparecer aqui, ele vai conversar com os personagens, ele vai relatar coisas interessantes sobre a própria escrita do livro, né, da saga. Ele vai falar sobre a saga da Torre Negra. Desde os anos 70 ele vai colocar como na ficção, dentro da ficção Espelho Mágico, né, chamado Espelho Mágico, como foi construída a saga da Torre Negra. Bem interessante, muito bacana. Mais uma passagem, ó. De qualquer modo, aqui, né? De qualquer modo, um deles era um livro chamado A Hora do Vampiro. Aqui, ó. A Hora do Vampiro. Disse Ed. Escrito por um homem chamado Stephen King. Stephen King. Tower concluiu. Ele deu uma última olhada na bala e depois a pousou na mesa da cozinha perto do açucareiro. Me disseram que ele mora perto daqui. Peguei 2 exemplares do Vampiro e 3 do primeiro romance, Carrie, a Estranha. Estava pensando em dar uma checada em Bridgeton e voltar para os exemplares assinados. Agora acho que isso não vai acontecer. Esse Tower, esse tal de Tower, ele é um colecionador fanático de livros antigos. Ele vive rodando para lá e para cá, correndo riscos de morte. E como ele tem um empreendimento, ele tem um terreno, o Holland
com o pessoal quer adquirir esse terreno para que aí eles vão ter o controle sobre esse terreno, no local onde vai ser construído futuramente essa torre. E esse sujeito, ele é um colecionador fanático de livros. Ele vive rodando para lá e para cá. E a turma do mal quer comprar esse terreno, né? Quer comprar esse terreno desse tower, desse sujeito. Olha lá. Estava pensando em dar uma chegada em Bridgeton e voltar com os exemplares assinados. Agora acho que isso não vai acontecer. Não entendo o que os torna tão valiosos, disse Ed. E então, ei Roland, isso dói. Tower não deu atenção à interrupção. Ed voltara mais uma vez para seu assunto favorito, sua obsessão sua querida. O que Gollum, nos livros de Tolkien, teria chamado sua preciosidade. My precious. My precious. O senhor se lembra do que eu lhe disse quando estávamos discutindo The Rogan, Sr. Dean? A gente volta aqui, né, para o Senhor dos Anéis, o livro favorito de Stephen King, Senhor dos Anéis. Sr. Dean ou o Dogan, se o senhor prefere, eu disse que o valor de um livro raro, como de uma moeda rara ou de um selo raro, é criado de diferentes modos. Às vezes é apenas um autógrafo. Seu exemplar de A Hora do Vampiro não está assinado. Não, porque esse autor especificamente é muito jovem. Estou falando aqui da década de... Estou falando aqui de 1977 aqui. Muito jovem e ainda não é muito conhecido. Talvez um dia passe a significar alguma coisa, ou talvez não. Tower levantou os ombros quase como se dissesse que estavam submissos ao carro. Mas esse livro em particular, bem, a primeira edição teve uma tiragem de apenas 7.500 exemplares e quase todos foram vendidos na Nova Inglaterra. Por quê? Porque o sujeito que escreveu da Nova Inglaterra, sim, como tão frequentemente acontece, o valor de livro é criado inteiramente por acaso. Uma cadeia local de TV decidiu promovê-lo intensamente, chegaram a produzir um comercial que foi uma coisa quase sem precedentes no nível da publicidade regional, e deu certo. A Buckland do Maine pediu 5.000 exemplares da primeira edição, quase 70% da tiragem, e vendeu praticamente tudo. Agora, como aconteceu com The Rogan, havia erros de impressão na apresentação. Não no título, nesse caso, mas na orelha. Você pode identificar uma cópia autêntica de A Hora do Vampiro pelo preço cortado na orelha. No último minuto, a Doubleday decidiu subir o preço de 7,95 para 8,95 dólares. E pelo nome do padre na orelha, Roland ergueu os olhos. O que houve com o nome do padre? No livro é Padre Callahan. Mas na orelha alguém escreveu Padre Cody, que na realidade é o nome do médico da cidade. Tá aqui, né? Tá aqui, a brincadeira tá aqui. E foi o que bastou para lançar o preço de um exemplar de 9 dólares para 950. A edição original americana, tá, gente? Edição americana original, tá bom? Disse Ed num tom maravilhado. Tower assentiu. Foi o que bastou, tiragem pequena, orelha cortada, erro de impressão, mas há também um elemento de especulação nas edições raras que os colecionadores acham realmente excitante. Pô, botar uma mão numa edição original dessa, hein? Dessa aqui, hein? É uma maneira de descrever o fenômeno, Deepno comentou secamente. Por exemplo, suponha que esse tal de King se torne famoso ou aclamado pela crítica. Admito que as chances são pequenas, mas suponha que aconteça. As primeiras edições disponíveis de seu segundo livro são tão raras que em vez de 750 dólares, meu exemplar pode acabar valendo 10 vezes mais. Fez cara feia pro Ed. Então é melhor que você esteja cuidando bem dele. Tenho certeza que continuará em bom estado, disse o Ed, se perguntando o que Calvin Tower ia pensar se soubesse que um dos personagens do livro tinha um exemplar numa prateleira de sua reitoria, uma reitoria também possivelmente ficcional. A dita reitoria ficava numa cidade que era gêmea fraterna da cidade de um velho filme estrelado por Yul Brynner como gêmeo de Roland e apresentando Horst Buchholz como duplo de Ed. Ele está falando de 7 Homens e um Destino. Ele ia pensar que você estava maluco, era isso que ia pensar. Ed ficou de pé, oscilou um pouco, agarrou a mesa da cozinha. Cara, demais, né? Essa que eu falei, né? Essa quarta parede, né? Essa brincadeira com a
essa brincadeira com esse universo, né? Com esse universo. Deixa eu ver se tem mais uma passagem aqui interessante aqui, ó. Aqui, ó. Ai, ai. Mia não sabia tudo, mas pelo que Susana podia entender, Walter Flagg, Walter é o personagem que seria o Satanás aqui, né, da história, que está desde o primeiro volume lá do Pistoleiro, da saga do Torre Negra, esse Walter Flagg, tinha oferecido uma barganha faustiana por excelência, a entidade que mais tarde seria conhecida como Mia. Se estivesse disposta a abrir mão de sua condição quase eterna, mas incorpórea, e tornar-se uma mulher mortal, Mia poderia engravidar e gerar uma criança. Walter, que tem o W, né? O W é um 3 invertido. Pesquisem aí para saber. Walter, né? Foi honesto ao lhe mostrar o pouco que estaria obtendo pelo muito que estava cedendo. O bebê não se desenvolveria como uma criança normal, como se desenvolvera o bebê chamado Michael, diante dos olhos invisíveis, mas reverentes de Mia. E ela só ficaria 7 anos com ele. Mas, que anos maravilhosos seriam. Cara, ai, meu Deus do céu, fantástico. O 7. Como eu falei, é tudo invertido. Né? Isso aqui, a Mia, que seria uma Maria, tá? Mia, letra M, Maria. M de Maria. Tem que ter as mesmas, como se fosse uma cópia Xerox, só que invertido, tá? Além disso, Walter fora cuidadosamente reticente, deixando Mia formar suas próprias imagens, como amamentaria e daria banho no bebê, sem esquecer de lavar as tenras dobras atrás dos joelhos e orelhas, como beijaria na fenda cheirosa entre as placas pouco articuladas dos ombros, como passearia com ele, segurando as 2 mãos do bebê, quando ele estivesse aprendendo a andar, como leria histórias para ele mostrando o velho astro e a velha mãe no céu, contando a história de como o Rustian San roubou o melhor pedaço de pão da viúva, como abraçaria e encheria suas faces com lágrimas de gratidão quando ele pronunciasse a primeira palavra, que seria, claro, mamãe, outro M, mamãe. Isso aqui, ó. Susana entendeu o pacto, mas teve dificuldade de engoli-lo. Aquela criatura desistira da imortalidade em troca de enjoo matinal, inchaço, seios doloridos e nas últimas 6 semanas de gravidez a necessidade de urinar aproximadamente a cada 15 minutos. Mas espere, pessoal, a mais. 2 anos e meio trocando fraldas, ensopadas de mijo e carregadas de merda, levantando no meio da noite quando a criança grita com a dor do primeiro dente de leite que cai. Coragem, mãe, só há 31 para cair. Aquele primeiro vômito mágico, aquele primeiro jato comovente de urina pela ponte de seu nariz que o guri deixa escapar quando você está trocando a fralda. E sim, haveria magia. Embora nunca tenha tido um filho, Susana sabia que se a criança fosse o resultado de uma união amorosa, haveria magia mesmo nas fraldas sujas e nas eólicas. Isso aqui seria eólicas. Mas ter a criança e depois vê-la tirada de você justamente quando a coisa está melhorando, justo quando a criança se aproxima do que a maioria das pessoas acredita ser a idade da razão, da responsabilidade e da confiabilidade, e depois ser carregada para o horizonte vermelho do Rei Rubro, tal do Rei Rubro. Era uma ideia terrível. E será que Mia ficara tão estupidificada pela iminente maternidade a ponto de não perceber que mesmo o pouco que lhe fora comprometido agora estava sendo reduzido? É sempre a mentira. Sempre o mundo da mentira, entendeu? O que eles prometem, não acreditem, hein? Não acredite nesse pessoal. Não acredite nesse pessoal. É sempre mentira. Eles vão te enganar. Se você entrar numa de fazer um pacto com esse povo, eles vão mentir para você. Eles vão te enganar. Eles vão te tapear. Certo, galerinha? Não façam pacto. Não mexam com a magia. Nem a negra, nem a branca, não entrem nessa. Eles vão tapear vocês. Eles vão tapear vocês. Porque tudo que está aqui embaixo aqui, é do reino desse pessoal. E eles mentem à vontade, ó. Lembre-se de Adão e Eva. Lembra a serpente chegando lá, passando a conversa na Eva, e você vê no que o mundo se transformou da queda para cá. Não caiam no canto do cisne desse pessoal. O próprio Jesus ficou 40 dias no deserto e o próprio Satanás jogou um monte para cima dele, mas Jesus Cristo não caiu, né? Mas o canto da sereia, ó, é forte.
É forte demais. Aqui, ó. Aqui, deixa eu ver aqui, pegar uma passagem aqui. Esse livro é extraordinário. Essa saga da Torre Negra, do Stephen King, gente, é um negócio a ser lido, viu? Ser lido. Eu quase peguei o volume 7, já peguei de cara para começar, para terminar a saga, mas como eu tenho outras leituras, eu vou deixar mais para frente. Aqui, ó, mais um pedacinho. Seja como for, Mia tinha concordado com os termos do homem sombrio. E será que ele enfrentara mesmo alguma dificuldade para conseguir que Mia fizesse aquilo? Ela fora talhada para a maternidade, saíra do primal, com esse imperativo, tomara plena consciência da coisa desde que vira o primeiro bebê humano perfeito, o menino Michael. Como poderia ter dito que não, mesmo que a oferta tivesse sido de apenas 3 anos ou mesmo de 1 ano só com o bebê? Seria como achar que um velho viciado fosse recusar a oferta de uma seringa cheia. Escreve muito esse Stephen King, cara. Escreve muito, bicho. E ele conhece do riscado, hein? Não se engane. Aquele o Iluminado não é uma escrita de amador. E nem, como eu falei no vídeo da Hora do Vampiro, isso aqui não é livro de amador, cara. Já falei, isso aqui eu fiquei assombrado com isso aqui. Isso aqui, pra mim, tem uma verdade... pra mim abrir os olhos, como eu falei no vídeo do Hora do Vampiro, me abriu os olhos para muita coisa que escreve, se diz como ficção, mas que de ficção não tem nada, viu? Ficção não tem nada, não caiam nessa história de ficção, não tem ficção, não existe ficção. Esse pessoal escreve com uma verdade, uma verdade total. Eu falei isso no vídeo, procurem aí, procurem A Hora do Vampiro, tem aí no canal, tá? Do que eu falei, que eu fiquei assombrado com esse livro aqui. E eu chego a dizer que vampiros existem mesmo. Podem rir de mim, mas vampiros existem. Não é produto de ficção, tá bom? Não é produto de ficção. Beleza, gente? Ó, então esse foi a Canção de Susanna, né? Tem uma participação, como eu falei, tem uma participação extraordinária do próprio Stephen King aqui. Eu tô me preparando para ler o último Catatal, né? Que não vai... São quantas páginas essa brincadeira, gente? São quase 900 páginas. Esse aqui é o volume 7, é o volume que fecha a saga da Torre Negra. São 900 páginas. Quer dizer, o autor não queria se livrar de jeito nenhum da saga, porque assim, vai escrevendo, igual eu falando, não quero me livrar, não quero deixar, né, essa saga nunca mais. Então, vou segurar o livro aqui o máximo que eu puder, né? O máximo que eu puder, vou segurar esse livro para ler, né? Ler assim no bem bom, né? Esse último momento. Essa saga do Stephen King, eu vou pegar aqui, ó, o volume 5 e o volume 7. Olha aí, olha os catatá, ó. Beleza, gente? Ó, então, Torre Negra, volume 6, A Canção de Susanna. Canção de Susanna foi o livro que eu fiz a resenha hoje. Beleza? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal e eu vou me preparar para pegar exatamente o volume 7 e fechar essa saga uma hora, daqui a um mês e pouco, etc. Eu tô aqui com um vídeo aqui no Vinho em Folha. Então curte o vídeo, se inscreva no canal e comente Stephen King, volume 6, The Dark Tower, A Torre Negra, A Canção de Susanna. Beleza? Então, ó, fica aí e assista os meus outros vídeos aí, beleza? Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.